o Paulo me desafiou, né, Paulo? De poder compartilhar algo que eu compartilhei lá com os irmãos na Colômbia. E é um tema que nós sabemos que alguns de vocês já manejam mais esse tema, já ouviram um pouco sobre esse tema. E outros talvez não tiveram a oportunidade de tomar esse tema. A gente diz isso porque quem leva mais tempo, como eu e o Paulo, desde o início lá em casa, sabe da dificuldade que tinha de seguir um tema. Porque toda semana chegava alguém novo, lembra, Paulo? E eu falava, e aí, Paulo? Eu falava, agora prega o evangelho. Então a gente sempre retomava para o início. Mas a gente sabe que a maioria de vocês tem uma base sobre esse tema, mas lá na Colômbia eu tive a oportunidade de compartilhar o tema inteiro. E eu creio que a gente não vai alcançar o tema todo. Só que a gente vai querer abordar o máximo possível para a gente poder ser abençoados nessa manhã. Amém? Eu quero fazer uma dinâmica rápida e o objetivo não é que ninguém saia do lugar. Mas a dinâmica vai ser assim, ó, rápida. Um ovo. E assim, ó, você vai pegar seu irmão que está do seu lado, o seu Pedro pode fazer com a dona Elza, a Elza com o Pedrinho, a Rosângela com o Haroldo, o Adriano com a Letícia, quem está do seu lado. O objetivo dessa dinâmica vocês vão ter 2 minutos. 1 minuto você vai perguntar e ouvir, e no outro minuto você vai responder, tá? Vai ser simples. Qual que é o objetivo? Você vai perguntar para o seu irmão do seu lado, fala, o que você faz da vida? E não tem problema, se você fica em casa, fala, cuida de casa. Como? Se você cuida de casa, você fala, eu faço isso. E depois, por que você faz isso? Por exemplo, Nico, pergunta para mim, para vocês entenderem. Pergunta para mim. Hoje eu faço treinamento e consultoria. Por meio de um treinamento que fala de ontologia, de andragogia e uma série de coisas. Para ajudar os médicos e profissionais de saúde a ter melhor qualidade de vida. Simples. Então, ficou bem simples. O objetivo dessa dinâmica é para a gente entrar no tema que a gente vai abordar. Ficou claro? Tá. O que a Carol faz? Pedro, o que a Carol faz? Ela faz Estuda. E como ela faz isso? todas as manhãs, fazer a faculdade. Tá. E por que ela faz isso? Porque é um desejo que ela teve e entendeu que esse seria um bom futuro dela. Bom futuro dela. Pedrinho, agora você, seu pai, o que ele faz? Ele cuida da Anelzinha. E como que ele faz isso? trazer mantimento, Cuidar. Legal. E por que ele faz isso? faz isso para dar exemplo para os filhos. Legal. Pessoal, eu não vou perguntar para todos, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas essa dinâmica que a gente fez, ela é muito importante, porque o que acontece? Hoje, se você for em qualquer colégio, se você for em qualquer empresa, em qualquer outro tipo de negócio que existe, o grande desafio das pessoas não está nem em responder mais o que, nem o como. Porque vocês perceberam que ninguém tem dificuldade de responder o que e o como. Mas o grande problema do ser humano é responder o porquê. O porquê, sem dúvida nenhuma, talvez seja a pergunta dos existencialistas, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Por que eu devo pensar assim ou de outra forma? E se a gente for parar para perceber, nenhum porquê aqui foi igual, certo? Nenhum porquê aqui foi igual. A pergunta do porquê, se a gente pudesse parafrasear essa pergunta, seria o mesmo que perguntar qual é o propósito. Qual o porquê ou o propósito é perguntar da mesma forma, certo? Por exemplo, a Renata falou que estuda e também trabalha. Perguntar por quê, vocês perceberam que a resposta da Renata tem a ver com os anseios da Renata, do que aquilo que ela espera, daquilo que ela deseja, do que ela almeja. Assim como foi com Pedro, com a Carol e com todos. Se a gente for estender essa pergunta para todos, vai ser assim. Então, olha só, eu fiz esse desenho aqui para vocês, para a gente introduzir o tema. Quantos já viram esse desenho? Esse aqui é um desenho do Paulo da Silva. Sim, eu aprendi com ele esse desenho. E é importante olhar esse desenho.
Quem aqui sabe o que significa essa letra? Alfa, certo? Alfa é assim em português, não é? E essa letra? Ômega. Vamos ler esse texto rapidamente, Apocalipse 1, verso 8. Apocalipse 1, verso 8. Eu vou ler na minha Bíblia e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Olha só, está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22, 3, você pode anotar aí também, eu vou ler que já está aqui na minha Bíblia aberta. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olha só, se eu perguntar para vocês, olhando para essa figura, entendendo o Alfa e o Ômega, o que vocês entendem pela palavra Alfa? O que Deus quis dizer com isso? É um princípio do alfabeto. É a primeira letra do alfabeto grego, mas Deus não estava querendo ensinar alfabeto grego, certo? Hã? Início. Início de tudo. Ok. E o que isso quer dizer na prática? Hoje, pessoal, eu vou parafrasear isso, porque hoje, a grande maioria da igreja católica ou igreja evangélica, quando lê esse texto, quando fala de princípio, eles acreditam, de alguma forma, de que Cristo teve um início, de que Cristo teve um princípio de dias. Por exemplo, ele é o princípio. Entendi. Então Deus criou Jesus e depois Deus criou a raça humana. Só que o princípio aqui escrito não tem nada a ver com isso. Por isso que é importante deixar claro isso. Por quê? Porque por tema que a gente vai entrar, tem que deixar claro que Jesus não teve um princípio. Alfa quer dizer aquele que deu origem. Aquele que deu origem. Outro ponto. Aquele que deu o verdadeiro propósito para todas as coisas. Terceiro, alfa significa a força motriz, ou a força, como que eu diria isso, Pedro, na física, que gera? É força motriz, não é? A força motriz, força dinâmica. Ou a força propulsora, certo? Nós vamos ler os textos depois, mais para frente, que vai explicar, deixar muito claro isso. E aí, nós temos o alfa, nós temos o ômega. E quando a gente fala de ômega, muita gente entende também que é uma questão de término. Vai acabar em Jesus. Ou seja, tem um final. Então, muitas pessoas quando lê o ômega, pensam assim, bom, Jesus teve um princípio e vai ter um final. Certo? Só que a palavra ômega, como fim, não tem a ver com término. A palavra fim tem a ver com finalidade ou propósito. Então anota aí. Ômega significa aquele que é o propósito. Ou aquele que é a razão de ser. Aquele que é o motivo de todas as coisas. A meta, o alvo, e agora eu vou falar uma palavra que é um palavrão, depois a gente vai entender que é o prototocos. E depois nós vamos ler esse texto mais adiante. E aí, pessoal, nós temos uma cruz aqui nesse desenho como uma forma de referência. Porque nós vamos entender que hoje, no tema que a gente vai abordar, que para a grande maioria, pelo menos alguns, não todos, mas calvinistas acreditam que Jesus é o plano B de Deus. Que de repente Deus criou todas as coisas e algo saiu errado. Ele falou, tem precisando de um plano B. O que eu faço? Para algumas igrejas, não vou falar todas, mas algumas igrejas evangélicas acreditam que Jesus foi criado depois disso. Parece uma bizarrice, mas acreditam que agora que
tudo aconteceu o que tinha que acontecer, lá no ano 0, Deus criou Jesus. Para resolver um problema que a humanidade não conseguiria resolver. E a gente vai perceber que isso não tem nada a ver com o que as Escrituras diz. E aí, pessoal, eu coloquei um texto de Romanos 11:36, se você quiser anotar, que tem a ver que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se nós formos honestos conosco mesmo, pode ser que nós aqui, até hoje, não sabemos o porquê pelo qual Deus nos criou. E sem dúvida, a gente vai perceber isso no final, eu creio, que o grande desafio seu e o meu, no dia a dia, no cotidiano nosso, é porque nós não entendemos qual foi o porquê ou qual o propósito pelo qual Deus nos criou. Qual foi a intenção de Deus em criar todas as coisas? Então, nós vamos tentar responder hoje, de uma maneira simples, o que, o como e o porquê Deus criou todas as coisas. E sabe qual é o problema? Que a grande maioria dos que são chamados filhos de Deus entraram nesse negócio e nem sabem o propósito. E vocês vão perceber durante o decorrer dos textos que Deus disse nas Escrituras o que, como e o porquê. Só que hoje em dia, não só na nossa vida cotidiana, a gente estabelece para Deus o que, o como, e eu, Tiago, sou a base e a resposta do porquê. Veja a resposta de vocês. Qual a resposta de vocês de porquê não está baseada em você? Todas aqui na dinâmica, todas. A resposta é você. E isso não está bem. Vocês vão ver que isso não está bem. Vocês vão ver que esse foi um dos grandes motivos pelo qual o homem pecou. Então agora a gente vai buscar responder essas perguntas. Por que Deus criou a raça humana? Por que Deus criou eu e você? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, do verso 26 a 28. Esse tema foi o primeiro tema que eu escutei a respeito do Evangelho. Foi o primeiro tema. Esse tema, ele me deixou mais ou menos um ano sem entender muitas coisas. Porque eu comecei a própria Escritura começou a responder coisas para mim que eu particularmente não estava preparado para ouvir. E lá na Colômbia, onde nós estivemos agora, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tiveram irmãos que ficaram prostrados na cadeira e falaram, o que eu vou fazer da minha vida então? Porque você vai perceber que você tem gastado toda a sua vida com algo que não tem nada a ver com o propósito eterno de Deus. Você vai perceber de uma maneira muito simples que todo o seu esforço, que tudo que você tem feito, nada mais é de uma pessoa que tem um amuleto, que chama Jesus, e faz com que esse amuleto obedeça segundo o que você entende ser o melhor para a sua vida. E sabe o que faz de você e de mim diferente do mundo? Nada. E você vai ver que tudo nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, do Alfa ao Ômega, Deus só tem uma coisa na cabeça. Deus tem apenas uma meta na cabeça. Só tem uma coisa, se Deus dormisse, né? Porque eu acho que Deus não dorme. Deus quando acorda, ele só tem uma coisa na cabeça. Deus só tem um objetivo a pensar. E Deus quando se levanta, ele não fica pensando, nossa, como que eu posso agradar o Haroldo? Como que eu posso agradar a Yara? Como que eu posso agradar o Paulo? Como que eu posso fazê-los felizes? Então, o tema que nós vamos abordar, que a maioria de vocês já ouviram, é o tema central das Escrituras, o eterno propósito de Deus. Portanto, responder o porquê, segundo as Escrituras, pode definir todas as coisas da nossa vida. Por exemplo, que carreira que eu vou seguir? Com quem me devo casar? Se é que eu devo me casar. Qual carreira eu devo estudar na faculdade? Quais amigos eu devo ter nesse mundo? Se é que eu posso ter algum amigo nesse mundo. Quais as pessoas que eu devo conviver? Para onde eu devo viajar?
O que eu devo comer? Todas essas coisas, que são perguntas diárias, perguntas cotidianas do ser humano, teriam ou deveriam estar baseadas no propósito eterno de Deus. Por quê? Se a coisa mais importante para Deus nas Escrituras é o seu propósito, o que dirá para nós? Então, pessoal, anotem aí de forma rápida, tá? Sua meta, aquilo que ele aponta, ou mira, né, como mirar, é a sua intenção, é seu único objetivo, é a sua visão, e sexto, seu interesse supremo. O propósito eterno de Deus não tem nada a ver com salvar o homem. Salvar o homem. 1. 2. Levá-lo ao céu. 3. Dar benefícios a este homem. E 4. Curá-lo de alguma enfermidade. Essa figura que eu desenhei aqui é uma figura bastante simples. Aqui nós temos uma eternidade passada que aborda a pré-existência de Deus, do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Certo? Aqui nós temos uma eternidade futura. E aqui nós temos o que nós chamamos de temporalidade humana. Esse aqui não é o nosso tema de hoje, mas nós já estudamos isso com Paulo, quando fala do Kairos, ou Kairos, e o Cronos. O Kairos, se você se lembra, é o tempo pelo qual Deus se rege. É o tempo onde Deus está. E esse tempo, ele não é passado, nem presente, nem futuro. Ele é atemporal. Ou seja, ele aborda tudo isso. E o Cronos é um tempo linear, onde tem passado, presente e futuro. Onde você tem as estações do tempo, verão, outono, primavera, inverno, e é onde os seres humanos estão hoje em dia, vivendo no seu crono, ou seja, é a palavra que deu origem à palavra cronômetro, certo? Então, esse gráfico está apontando para isso. E aqui, nós vamos começar então a responder qual é o propósito eterno de Deus. Quando a Bíblia fala de imagem, vamos lá, do que a Bíblia está se referindo? Único, livre e ético e livre. Pessoal, como eu mencionei, o objetivo não é falar do como, o objetivo é falar do porquê. Mas para você tomar nota, quando Deus criou o homem, ele olhou para a sua criação, ele olhou para a trindade, que nós sabemos que era Cristo, que era o Logos de Deus que estava junto com Deus na criação, e o Espírito Santo, e disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando a Bíblia fala imagem, nós temos que entender que Deus, ao criar a raça humana, ele compartilha com a sua criação características da sua natureza e não atributos da sua natureza. Tem que ficar muito claro isso, porque nós não somos deuses, nós somos uma imagem e uma semelhança. Por quê? Se Deus tivesse compartilhado atributos com o ser humano, ele teria compartilhado atributos, por exemplo, como onipresença. E nós não somos onipresentes. Deus, sim, é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também, a Bíblia fala que um atributo de Deus é que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, antes, durante e depois delas acontecerem. Certo? E o ser humano não tem essa capacidade ou esse atributo. E outro que o ser humano, Deus é por atributo, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Isso tem a ver com a sua soberania. Ou seja, Deus pode tudo. E ele não tem ninguém a pedir conselho. Tanto quando a Bíblia fala, quando ele foi tomar a decisão, ele tomou a decisão segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Então, quando ele compartilhou algumas características com esse ser humano, uma das características compartilhadas foi um ser único. E eu te pergunto, por que Deus criou um ser único? Por quê? Ele é único. Olha só,
Deus também criou um ser ético. E aí eu pergunto para vocês, o que significa, segundo as Escrituras, Deus criar um ser ético? Ético na Bíblia não tem nada a ver com o ético dos psicólogos. Porque as Escrituras não respondem os anseios do ser humano. As Escrituras respondem os anseios de Deus. A palavra ético nas Escrituras significa, de uma forma bem literal, ser formado ou ter a mesma genética, ou a mesma característica, ou mesma forma de ser de Cristo. Portanto, ser ético é ser como Cristo. E um ser livre. O que significa, segundo as Escrituras, ser criado livre? A palavra liberdade na Bíblia, ela deu origem a uma série de heresias. A principal delas foi o livre-arbítrio, que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas a palavra livre significa, como uma moeda, que ela tem duas faces, e se você raspa um lado da moeda, ela perde o valor. Por isso que é importante entender que a palavra livre significa duas coisas. A primeira foi a que o Pedro colocou, que é a capacidade dada por Deus a um ser para se opor, inclusive, contra ele mesmo. Isso é liberdade segundo as Escrituras. Mas a liberdade nas Escrituras significa uma outra coisa, que é importante você anotar, que significa a capacidade dada por Deus a um ser para se submeter a outro ser. Parece que isso não é liberdade. Mas você vai ver, por exemplo, em Cristo Jesus dizendo que eu vim a esse mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu te pergunto, Jesus era livre ou era escravo? Livre. Jesus, quando foi levado ao deserto e tentado por Satanás, ele era livre ou era escravo? Livre. E naquele desenho fica claro que ele poderia se opor a Deus, como ele poderia se submeter a quem? Ao diabo. Por isso que, presta atenção nessa palavra, a palavra autonomia não existe nas Escrituras. Segundo as Escrituras, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade de quem? Do diabo. Por isso que o livre-arbítrio é um engano que tem levado vários crentes ao inferno. Porque, de alguma forma, Satanás colocou na cabeça do ser humano que ele é capaz de responder coisas da sua vida. Por isso que eu perguntei no início, por que você vive? Por que você estuda? Por que você faz isso? Por que você trabalha? A sua resposta está extremamente correta, segundo os seus padrões, segundo a sua forma de ser, segundo o que o seu pai e sua mãe te ensinaram. Mas quando a Bíblia responde, a Bíblia não responde segundo a sua perspectiva, mas segundo a perspectiva de Deus. Então, Adão e Eva, quando estavam no Gênesis, e aqui começa a responder algumas perguntas importantes. Por que Adão e Eva pecaram? Pensem comigo. Se você sendo Deus, e sendo onisciente, e sabendo de todas as coisas que poderiam acontecer, eu te pergunto, Deus sabia que o homem ia pecar? E se sabia, por que ele não impediu? Deus tinha um propósito nisso, Haroldo? Então o propósito até de Deus é que o homem pecasse. Por incrível que pareça, a resposta é mais simples que parece. Só que não é porque ela é simples que é sinônimo de mesmice. A simplicidade aqui é sinônimo de profundidade. Não pode ser compreendida de uma maneira gnóstica ou por conhecimento qualquer. Se Deus não revela para você isso, não tem como você entender isso. É o seguinte, existe uma característica importante para compreendermos a Deus, segundo a sua criação, é que Deus é paternal. Paternal. E Deus não é paternalista. Qual a diferença dos dois? O paternal, seu Pedro, é alguém que confia. Confia. A base da relação de Deus conosco é extremamente paternal. O paternalista, como eu dei o exemplo do Haroldo aqui,
É como se eu também, você acha que se eu ver o Mateus em direção à tomada, você acha que eu não vou pular na frente? É claro que eu vou pular. Porque ainda eu sou paternalista. O paternalista é aquele que vai sempre manipular uma situação. Ele vai sempre tentar envolver uma situação para o seu próprio benefício. E ele nunca pensa no outro, ele sempre pensa em si mesmo. Mas quando Deus cria o homem, ele cria de uma maneira paternal, baseado na liberdade que ele deu para o homem. Ele não poderia impedir o homem de pecar, porque se ele impede o homem de pecar, ele atentaria contra a sua própria natureza. Como se fosse Eva, que fosse em direção à árvore, que Deus diz para não comer, porque, Haroldo, como que Deus, cara, Deus seria um cara muito sacana, de virar para mim e para você e falar assim, tá vendo aquela árvore? Você pode comer todas, mas aquela, não come. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Seria muita maldade Deus falar assim, nossa, agora eu quero ver quem vai comer, porque eu aticei o homem agora. Só que lá em Tiago está escrito, ninguém tenta, Deus não tenta ninguém pelo mal, porque Deus é bom. Aí vai falar, mas como então eu sou tentado? Aí vai falar da própria cobiça e a concupiscência dos olhos. Isso te leva a pecar. E foi o que aconteceu com Eva e com Adão. Então, pessoal, por isso que eu não quero entrar nesse como, porque o objetivo é responder o porquê. Por exemplo, para o nosso conceito, porque nós somos uma raça caída, nós nascemos uma raça caída. E por isso que hoje, segundo a redenção e a regeneração que nós sofremos, nós temos a mente de Cristo. E segundo as Escrituras, só pode entender a mente de Deus quem tem o Espírito de Deus. Por isso que é impossível uma mente caída, carnal, compreender como Deus pensa. Por isso, pela palegenese que nós sofremos, nós hoje recebemos a mente de Cristo. E hoje nós podemos compreender como Deus pensa, segundo a revelação das Escrituras. Nas trevas é paternalismo, porque nas trevas é lei. Só que a lei não veio para salvar o homem. Porque a lei não veio nem para condenar, a lei veio para mostrar para o homem caído que ele já está condenado. Paulo disse, porque ninguém é salvo pela lei, porque a lei não veio para salvar. Um dos propósitos da lei é demonstrar a pecaminosidade humana. Ou seja, a lei, quando fala não matarás, não roubarás, não veio falar assim, olha, agora a partir de hoje, antes não importa, mas a partir de agora, você que tomou ciência da lei, não faça isso. Os judeus entenderam assim. Os judeus, quando olharam para a lei, os 10 mandamentos, falaram, nossa, agora a gente vai deixar de pecar, graças a Deus pela lei. E pelo contrário, a lei veio para demonstrar para eles que eles estavam mortos, separados e totalmente depravados diante de Deus. Tá certo? Então, entendeu, Ju? Na perspectiva do mundo, é paternalismo. Mas mesmo assim, Deus segue paternal. Por isso, pessoal, e é importante ficar isso em mente, por isso que mesmo redimido, como você é hoje, mesmo assim, Deus não te impede de pecar, ou impede. Olha só que interessante, da mesma forma como foi no Gênesis, Deus avisou antes, não coma do fruto proibido. No dia que comer, certamente morrerá. Você quando vai pecar, meu irmão, Deus te avisa antes? Deus não te fala, isso é pecado? Isso não é bom? E por que você peca? Para alguns, vai dizer que não, Deus quer que eu peque para que onde abundar o pecado, superabunda a graça. Tem gente que peca segundo esse texto. Porque quando mais pecador eu me tornar, mais Cristo vai se revelar a mim. Ficou claro isso? Ficou claro, dona Elza, seu Pedro? Único, ético e livre? Porque a gente pode entrar nesse tema depois mais profundo, mas o objetivo é esse. E outro aspecto que Deus criou o ser humano, que é a semelhança. Quando Deus pensou em semelhança, vamos entender que semelhança nas Escrituras é que Deus criou um ser espiritual. E aí vem a pergunta, por que Deus criou o homem espiritual? Porque Deus é espírito. Por isso que em João capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher, ele fala, porque o Pai está sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Agora, nós sabemos qual é o final da história. O final da história é que
Deus diz para o sol, Sol, é o seguinte, você vai ficar aqui para sempre, e você vai iluminar de dia, e você vai esquentar para esquentar a terra. E o sol olhou para Deus e falou, beleza, vou obedecer. E sabe o que é curioso? O sol está lá até hoje. Aí ele falou, não, mas sabe o que é? Precisa de ter um refresco para esse povo, então eu vou criar a lua. E você, lua, você vai ficar aqui, você tá diferente da posição do sol. E você vai ficar aqui para sempre, para trazer refresco para a minha criação. A lua olhou para Deus e falou assim, beleza. E sabe o que aconteceu? A lua está lá até hoje. E aí chegou quando ele disse para o homem, homem, você vai fazer isso. O que o homem fez? Foi o único que desobedeceu. Por isso que hoje em dia, falar que um ser humano vale menos que um animal, nós não estamos exagerando não, gente. Não estamos exagerando. Porque os animais, segundo Romanos capítulo 8, 19, fala que a criação geme pela revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque, segundo esse texto, fala que a raça criada, os seres vivos criados, está escravizado, porque o único que não deveria cometer o pecado, que foi o ser humano, pecou. E aí, pessoal, nesse desenho, eu vou só explicar rápido. Se você quiser ler o texto depois, só para anotar como referência nesse texto, Salmo 14:3. Salmo 14:3 vai falar o seguinte: se aqui o ser humano era único, depois que ele peca, como que ele ficou? Presta atenção. Se aqui eu era único, agora todos para Deus se tornou como imundo. Deus, quando nós estamos nas trevas, ou quem está nas trevas, quem é incrédulo, Deus não olha para quem está na terra e fala, nossa, a minha coroa da criação. Nossa, as meninas dos meus olhos. Segundo Salmo 14:3, para Deus todos agora não vale nada. São como imundo. Em Isaías vai falar que a justiça do homem, aquilo que o homem julga ser justo, são como trapo de imundície. É a parte íntima da mulher, o pano que a mulher usa para a parte íntima jogado no lixão de Jerusalém. Imagina o fedor que é isso. O ser humano, quando peca ao ser ético, segundo as escrituras agora, esse ser humano se tornou um ser moral. E olha que legal. Hoje a igreja evangélica se tornou um ser moral. Porque você vai numa igreja e fala que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E ninguém fala assim, vamos ver o que a escritura diz? Não, porque aí cada um cria, segundo a sua perspectiva, o que é certo e o que é errado. Pessoal, presta atenção nisso. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Porque quando eles comeram do fruto, eles acreditaram que agora eles seriam como Deus. E eles já eram como Deus, detalhe. Só que eles foram enganados. E agora eles seriam conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eles seriam capazes agora de julgar o que é certo e o que é errado. Por isso que uma igreja legalista não é uma igreja bíblica. E não é uma igreja de Deus. Simples. Porque Deus disse nas escrituras o que, o como e por quê. Só que hoje os seres humanos têm criado, na sua perspectiva, a moralidade. E um ser humano, quando pecou, ele se tornou agora um ser escravo. Escravo de quem, gente? E quem mais? Dele mesmo. Porque agora, presta atenção nisso, toda decisão tomada pelo ser humano, ele é influenciado pelas trevas. E estando como escravo agora, nas trevas, ele não consegue não pecar. Por quê? Porque agora que quem era um ser espiritual, segundo as escrituras, se tornou um ser agora carnal. Por isso que lá em Romanos vai dizer que o ser espiritual discerne todas as coisas, da carne e do espírito. Mas aquele que é um ser carnal, só discerne as coisas da carne. Tá certo? Então aqui, pessoal, nós estamos respondendo o como. Agora, a gente vai tentar responder o porquê. Esse desenho aqui, o homem
uma pocinha aqui de sangue, aqui, só para falar que o homem está vivo. E aqui nós vamos entender o seguinte: segundo as Escrituras, estar vivo não é estar caminhando, respirando, falando, ouvindo. Segundo as Escrituras, estar vivo é o que, pessoal? Estar em Cristo. Da mesma forma, estar morto não é estar num caixão. Estar morto é estar separado de Deus, apartado de Deus. E, curiosamente, eu vou chamar essa linha aqui, pessoal, de o propósito eterno de Deus. E estando separado, agora que esse homem é escravo, ele é como todos, e esse ser humano agora é um ser moral, ele foi criando para si padrões que ele julga ser o caminho correto. Vamos ler o texto que está em Provérbios, capítulo 16, 25. Olha só, esse desenho que eu fiz aqui, 16, 25? Olha só, esse desenho que eu fiz aqui é para mostrar que, nós já estudamos até o cansaço, mas para mostrar que quando o homem cai, isso aqui é o desenho exatamente mostrando que o homem caiu. Ao cair, esse homem está morto, ele não é mais único, nem ético e nem livre, e nem é um ser espiritual. Nessa condição, esse homem definiu para si mesmo caminhos que ele julga ser os caminhos corretos. Segundo o texto de Provérbios, fala que para o homem há caminhos que ele julga parecem ser certos, mas que no final conduzem à morte. E aqui, pessoal, então vamos ler um texto depois, eu desenhei aqui para falar que existe uma parede de separação. E esse standard de Deus nunca mudou. Sabe por que nunca mudou? Leamos o texto. Hebreus 13, 8. Quem pode ler 13, 8? E Tiago 1, 17. Ele poderia... É interessante esse texto, né? Porque Deus poderia responder assim: Jesus é o mesmo eternamente. Porque o eterno é o Kairos. É o Kairos de Deus. Hoje, ontem e hoje, é Cronos. O que Deus está querendo mostrar com esse texto é que Ele é o Senhor de todos os tempos. Tanto do Kairos, quanto do Cronos. E para mostrar que Cristo, assim como Deus, não muda. Por quê, gente? Por que, Haroldo? Por que eu estou frisando esse texto? Porque por alguma razão, por algum motivo, a igreja cristã acreditou que ao cair o homem, Deus também mudou. Quando Deus vem na viração do dia e Adão estava escondido atrás da árvore, e Deus fala assim: Adão, onde você se escondeu? Tem gente que acredita que por causa disso, porque Adão pecou, Deus virou um retardado, que agora não sabe mais onde estão as coisas. Porque a pergunta que Deus fez a Adão, onde você está, não tem a ver com Deus. Tem a ver com, Adão, você tem ideia do que aconteceu? Adão, você tem ideia de onde você se meteu? Adão, você tem ideia da cagada que você fez? Porque, gente, o texto que a gente vai ler agora, Ju, lê por favor, deixa claro que isso é impossível de acontecer. Se você anda de dia, é simples esse texto. Se você anda de dia no sol e vai caminhando em direção ao sol, o que acontece com a sua sombra? Ela vai variando. Imagina Deus andando em direção ao sol. E segundo o texto, fala que ele não sobe nem a sombra de Deus tem variação de mudança. Esse texto está escrito para mostrar para mim e para você que quem mudou na caída não foi Deus. Quem mudou na caída foi eu e você, Adão e Eva e toda a raça humana. E para deixar claro e evidente que Deus nunca mudou a sua forma de pensar. O propósito eterno de Deus, por isso que a palavra eterno tem que estar explícito para vocês no texto, porque o propósito eterno de Deus é eterno. Ele não muda. E por isso que eu disse no início que o propósito eterno de Deus não tem nada a ver com a salvação do homem. O propósito eterno de Deus não tem nada a ver com você, com as suas
com seus resultados, com seus benefícios, com seu salário, com a sua satisfação, com a sua alegria, com a sua felicidade, tem nada a ver com isso. E aí, pessoal, nós sabemos então a história que o homem pecou. E o homem caiu e agora ele está morto e separado de Deus. E segundo as Escrituras, ele é cego, ele está nu, ele é inimigo de Deus, desgraçado, está destituído, importante isso, da glória de Deus. Por que é importante definir isso, gente? Porque alguns cristãos acreditam nisso. Alguns cristãos acreditam que dentro do ser humano tem uma faísca de Deus, uma pisca de Deus. E esse texto foi escrito para dizer que no ser humano não existe absolutamente nada de Deus quando esse homem peca. Por isso, quando a gente prega o evangelho e fala que o homem está morto, separado, depravado, delinquente, Efésios capítulo 2 fala isso, as pessoas ficam enojadas com a gente, ou ficam com raiva da gente. Porque o ser humano aprendeu desde pequenininho que ele é o quê? Uma pessoa boa. Que toda a raça humana que é descendente de Adão nasce separado de Deus. Portanto, pessoal, até agora nós não respondemos o porquê. Nós respondemos o que e o como. E agora a gente vai começar a responder o porquê. Voltemos ao texto que nós lemos de Gênesis, capítulo 1. Não sei se na sua está 28, mas está assim. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Pessoal, se no primeira perspectiva nós falamos do como, que foi único, ético, livre, agora a segunda perspectiva, nós vamos responder o porquê. E lendo o texto, de uma maneira simples, por que Deus criou o ser humano? Em algumas palavras, alguns textos de vocês, um vai falar de multiplicação, multiplicar, e o outro, frutificar. Eu te pergunto, é o mesmo? É a mesma coisa? Não. Então, olha só. Quando Deus falou de multiplicar, Ele está falando para você fazer o quê? Você não, Adão e Eva, né, no caso. Era para eles terem o quê, gente? Como que o ser humano multiplica, seu Pedro? Tendo filhos. Presta atenção nisso. Então, o propósito pelo qual Deus criou Adão e Eva foi para que eles fizessem o quê? Filhos. Agora eu te pergunto, filhos semelhantes a quem? Presta atenção. Se ele foi criado como Deus, aquilo que viria de Adão e Eva seria como quem? Como Adão e Eva? Como Deus. Aí os filhos de Adão e Eva teriam filhos. Eles seriam como quem? Como Deus. Certo? Isso é multiplicar. E o que seria frutificar? Cação tem a ver com multiplicar. Encher a terra. Frutificar tem a ver dar da mesma origem ou espécie. Agora, qual era a origem e espécie? Cristo. Por isso, que no primeiro, a palavra ética, ser formado como Cristo, tem que estar na sua cabeça. Por isso que o desenho do alfa e o ômega agora está fazendo sentido. Porque quem deu origem a todas as coisas? Deus. Por meio de quem, seu Pedro? De Cristo. Por isso que Cristo não tem início de dias. Ele, segundo a Escritura, é o Logos de Deus, ou seja, o agente criacional de Deus. Mas olha que detalhe, ele deu origem. Agora a pergunta é, por que ele deu origem? Por que ele deu origem a tudo isso? Porque ele era a finalidade. Ele era o propósito de todas as coisas. Ele era a razão de ser, ele era o motivo de tudo. Está fazendo mais sentido? Antes de nascer o primeiro filho, o que aconteceu no Éden?
Antes de nascer Caim e Abel, o que aconteceu? Pecado. Presta atenção nisso. O ser humano que você conhece hoje não é o ser humano que Deus criou. Tem que estar isso na sua cabeça. Muito importante. Porque tem muita gente que acha que esse ser humano que está andando na rua é exatamente o mesmo que Deus criou. É imagem e semelhança. Esse ser humano não é o ser humano que Deus criou. Esse ser humano caído, agora, ele foi gerado por quem, meu irmão? Por Adão e Eva. E eles agora são frutos de qual espécie? Do homem pecador. Por isso que esse homem agora, nascido depois de Adão, não tem nada que ver com Deus. Nem imagem, nem semelhança, nem único, nem ético, nem livre e nem espiritual. Ele é totalmente depravado, destituído da glória de Deus. Está isso claro, pessoal? Amém. Eu descobri que Deus tem um propósito. E Deus tem presta atenção nisso, porquê. E detalhe, meu irmão, esse porquê não tem nada a ver com você. Esse propósito não tem nada que ver com você. É isso que dói tanto quando a gente escuta isso. Porque você aprendeu a vida inteira acreditando que você tinha um propósito. E que Deus ia vir do céu e assinar. Não, eu concordo com o Haroldo. Você quer isso? Eu avalio você. E Deus jamais fez isso. Por isso que nós temos que ter em mente que quando isso aconteceu, essa desgraça aconteceu, Haroldo, Deus sabia disso? Sabia. Porque senão a gente vai contra o atributo de Deus. E assim como aconteceu comigo, um dia que eu ouvi esse texto, eu falei, nossa, então quer dizer que eu não tenho propósito? Então quer dizer que eu não tenho sentido de vida? Aí me disseram, que vida? Que vida? O que você está chamando de vida? Não, mas eu tenho um sonho de ter uma casa. Para quê? Por quê? Qual que é o propósito da casa? Não, porque eu quero ser feliz. Hã? Onde estava escrito isso? Aonde está escrito isso? Que o propósito de Deus é te fazer feliz. O propósito de Deus é muito mais elevado do que isso. E eu quero te mostrar que é muito mais superior que isso. O propósito de Deus é muito mais, presta atenção nisso, do que você arrumar uma mulher e ter filho com ela. O propósito de Deus é muito mais elevado que isso. E agora a gente vai ler um texto que vai mostrar para nós que Deus nunca mudou o seu propósito. Romanos 8, 28 e 29. Presta atenção na leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de quem? Porque tem gente que lê esse texto, o seu, fala, o meu. Gente, estou falando sério. Por quê? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Esse texto deixa muito evidente para nós que Deus não mudou o seu propósito. O propósito pelo qual Cristo veio ao mundo não foi para salvar você. O propósito pelo qual Cristo veio ao mundo não foi evitar você de pecar, ou te dar bênçãos, ou te dar prosperidade, ou te dar outros elementos para te fazer feliz. E eu te pergunto, meu irmão, por que Jesus veio e submeteu a uma cruz do Calvário, jorrou seu sangue precioso nessa cruz? Para cumprir
Propósito eterno de Deus. Se a gente pudesse responder, Cristo morreu para a glória de Deus. Cristo não morreu para a sua glória. Cristo não morreu para a sua felicidade. Cristo nem sequer morreu por você. Por isso que agora, com esse tema, fica mais evidente para nós que Cristo não morreu por mim. Ele morreu no meu lugar, que é completamente diferente. E Cristo morreu para satisfazer a vontade eterna de Deus. E Haroldo, qual era a vontade eterna de Deus, Haroldo? Qual era a vontade eterna de Deus? Qual era, Stephanie? De ser como Cristo. Por isso, pessoal, que nós lemos Romanos 11:36 e nós fizemos esse desenho, que é uma cruz, tá? Deveria ser. Por isso que Romanos 11:36 hoje faz sentido. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se o propósito de Deus é fazer você e a mim semelhantes a Cristo, eu te pergunto, qual é a meta de Deus? Nem sequer a família, Michele. Se o propósito de Deus é ter uma família semelhante a Cristo, a pergunta é, qual é a meta de Deus? Cristo mesmo. Por isso, pessoal, leamos um texto, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Paulo, ao descrever o propósito eterno de Deus, ele diz o seguinte, eu já entendi, porque a meta de Deus é Ele mesmo. A meta de Deus é Cristo. E se a meta de Deus é Cristo, o que tem que acontecer comigo? Morrer. E por isso que para que eu, presta atenção nisso, consiga romper essa parede de separação que existe entre eu e o Criador, é necessário me arrepender. E é necessário, por meio do arrependimento, receber perdão, misericórdia, graça da parte de Deus. Para que agora eu seja colocado aonde, Haroldo? No propósito eterno de Deus. Por meio da cruz do Calvário, Cristo e Deus, eles retomaram para si o propósito eterno pelo qual Deus criou todas as coisas. E aí, pessoal, quando a gente olha para esse desenho, fica mais evidente que por isso que Deus tinha filhos e não netos. Porque se Adão e Eva não tivessem pecado e gerado Caim e Abel seriam como quem? Cristo. E Deus ia olhar para Caim e Abel e falar, olha para os seus pais. Sabe o que ele ia falar? Olha para quem? Para mim. Talvez por isso Jesus disse, a ninguém chameis de pai sobre a terra. Porque um só é vosso Pai que está no céu. Por isso, pessoal, que entre nós, preste atenção nisso, por isso que no nosso modelo como igreja, não existe uma autoridade suprema, como ser humano. Não existe o Paulo que está aqui, e o Tiago está aqui, e a Letícia que está aqui. Para Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê filhos. A única diferença que nesse tempo cronológico, tem alguns irmãos que são mais velhos. E só por isso, a gente vai escutar aquele que sabe mais, para ensinar aquele que sabe menos. Do contrário, nós seríamos totalmente paternalistas. Lemos um texto para reforçar alguns elementos importantes do que a gente está falando. Colossenses capítulo 3, 10 e 11. E vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, deixa muito evidente que agora, quando somos alcançados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, somente agora somos retomados a ser formado à imagem daquele que nos criou. E ser formado à imagem, nós lemos atrás, que é ser agora únicos, éticos e verdadeiramente livres. Por isso Jesus disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, meus irmãos, que a meta de Deus sempre foi e sempre será Cristo. Por isso que quando a gente pergunta quantas pessoas vão entrar no céu, uma só. Ah, mas não é que é uma, não é que não vai ser várias pessoas, é que vai entrar uma única espécie. Quero que vocês leiam um texto, Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus, ou seja, dentro de Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou seja, não vale nada. Mas sim o ser uma nova criação. Irmãos, é um texto simples, mas eu creio que tem muita profundidade nesse texto. Quando Paulo escreveu aos Gálatas esse texto, e ele fala, não, sabe, circuncisão não tem valor. Com quem que ele estava se referindo? Hã? Com quem que ele estava se referindo? Hã? Não, aos judeus. E os judeus representavam quem para Deus na terra? O povo de Deus. E chamado povo religioso da terra. Segundo eles acreditavam, o povo que Deus escolheu. E vem Paulo e fala assim, sabe, segundo o propósito eterno de Deus, segundo isso que vocês fazem, não vale nada. Só que ele pega e fala assim, mas nesse mesmo desenho, a incircuncisão também não tem valor nenhum. Com quem Paulo estava falando? Com o resto. O resto da humanidade. E sabe o que Deus disse? Segundo o texto? Sabe, meus irmãos? Segundo o meu propósito, não tem religião que pode salvar ninguém. E nem se você for ateu vai resolver. Sabe a única coisa que importa? Ser feito uma nova criação. E agora, pessoal, a pergunta é, o que é ser uma nova criação? O que significa ser uma nova criação? Pergunto, é você uma nova criação? É você uma nova criatura? Sou. Quais são as evidências disso? Dá para mim uma evidência que você é uma nova criação. Uma evidência. Sabe por quê, meus irmãos? Eu creio que chegou a hora da gente parar de brincar com Deus. Eu creio que chegou a hora da gente parar de brincar que a gente é crente. Ou brincar que a gente é evangélico. Sabe por quê? Porque Paulo disse que a nossa circuncisão não vai funcionar de nada. A nossa brincadeira de pular na água e falar, sou batizado, segundo o texto, não vale nada. E segundo o texto, esse fato de você também estar à mercê, também, Deus é que faz, também não serve de nada. Sabe a única coisa que importa para Deus? Uma nova criação. Mas a nova criação, pessoal, ela tem um propósito. E qual é o propósito da nova criação? Hã? Cristo. Exatamente. Por isso que você, cada dia que passa, precisa morrer. Porque você não presta para Deus. Você, na sua forma de pensar antiga, em trevas, em pecado, não tem nada de Deus. Por isso que a nova criação é um mistério. Por isso que nós já mencionamos isso algumas vezes, o Paulo, o próprio Vitor também. Nós não somos desse mundo.
Irmãos, se você não crê nisso, você não entendeu a paligenese ou a regeneração. Se você não entendeu isso, você jamais vai entender quem é você. Se você não entender isso, você jamais vai conseguir responder por que eu existo. Por isso que na paligenese, quando Cristo vem habitar dentro dos seus redimidos, a Bíblia fala que o Espírito Santo e Deus vem fazer morada em nós. Leamos Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Pessoal, existe um mistério. Existe algo que estava oculto de séculos e séculos e de gerações e gerações. E Deus quis revelar esse mistério. Ele revelou para o mundo. Para quem que ele revelou? Está escrito. E que é o santo? É aquele que Deus apartou para si. É aquele que Deus falou assim, chega para cá, Juliana, deixa eu te contar uma coisa. Nossa, eu quero contar para o mundo inteiro ouvir. Mas não adianta. Só vai entender quem eu quiser revelar. Amém. Não depende de quem quer, nem daquele que se esforça, mas de quem Deus se compadece. O texto está dizendo que Ele nos apartou, e há outros textos que vai dizer que os profetas e os sacerdotes da época ansiavam descobrir isso, e eles não descobriram. Deus, na sua plenitude dos tempos, na sua temporalidade que nós estamos, Ele definiu uma época pelo qual Ele ia se revelar o seu propósito. Deus quis saber que existe uma riqueza de glória, e Ele ia revelar, inclusive, entre aqueles que não eram seu povo. Que é o quê? Cristo em você, a esperança da glória. Irmãos, isso é tão sério, Se você tivesse consciência de quem é você em Cristo, isso mudaria totalmente sua forma de viver. Isso deveria afetar sua forma de decidir as coisas. Isso deveria mudar a sua forma de se relacionar com seu irmão, ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que na sua casa, você briga? Porque os seus interesses é maior do que o de Deus. E eu quero ter uma triste notícia para te dar. Os interesses de Deus vão prevalecer sim ou sim. Por isso que o texto, Romanos 8, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que ele está dizendo com esse texto? Que um câncer que você ganha assim de presente, você deve falar, nossa, eu estou precisando crescer mesmo, porque agora eu preciso aprender, porque veio um câncer. E o câncer não é uma desgraça. O câncer, na perspectiva de Romanos 8, para nós cristãos, a nova criatura é um privilégio. É uma glória, porque Deus está nos forjando segundo o caráter do seu Filho. Você está sem trabalho, você está sendo formado. Você está com uma enfermidade, Deus está formando você. Só que o problema é que a igreja evangélica hoje, como não sabe o propósito, o que ela faz? Como ela não sabe o propósito? Ela fala que, será que você pecou? Será que você está com demônio? E sabe, meu irmão, por isso que eu disse no início, Deus tem uma coisa na cabeça. Por isso, meu irmão, antes de você orar, agora você vai ter um problema diante de Deus. Porque essa oração agora, nossa Deus, eu estou querendo fazer medicina, eu quero fazer comércio exterior, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer design. Ai Deus, me ajuda, me dá uma resposta se isso é propósito do Senhor. É que nem me perguntaram, eu estava vi um vídeo esses dias sobre trabalho. E o cara perguntou para o pastor lá, achei interessante a resposta dele. Como que eu sei que meu trabalho é do Senhor? Como que eu sei? Como que eu sei que eu estou fazendo é do Senhor? Como que eu sei isso? Eu tenho uma resposta simples para isso. Os frutos que você está carregando. Se o fruto que você está dando no seu trabalho aponta para o propósito eterno de Deus, esse é o trabalho que você deveria estar. Você sabe qual é o problema? Que o seu propósito de trabalho é ganhar dinheiro. Você não trabalha para a glória de Deus. Você não trabalha para que Cristo seja cada vez mais visto através da sua vida. Pode ser que você e eu trabalhamos para poder comprar e consumir mais coisas. E eu vou te falar que todos nós aqui precisamos de arrependimento, inclusive eu.
Nós precisamos passar por uma metanoia sobre isso. Olha só, mas isso é sério. Você sabe por quê? Responda para você mesma. Você sabe responder por que você trabalha? Pelas respostas anteriores, todo mundo já demonstrou que não. Mas segundo o propósito eterno de Deus, pelo qual Deus criou a raça humana e pelo qual Deus redimiu um povo, a ponta pelo qual você vive? Colossenses 1, 16 e 18. Eu vou ler o texto. Porque nele quem? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra. Detalhe, meu irmão. Cristo já era antes do céu. Quiçá antes da terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, inclusive Satanás, inclusive os demônios. Você sabe por que Satanás faz o que faz? Porque Cristo é. Continuamos. Ele quem? Cristo. É a cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, esse corpo aqui tem uma cabeça. E essa cabeça não é Paulo da Silva, não é Vitor Basculhano, não é Tiago Ramos, não é ninguém. O cabeça desse corpo é Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quando você escuta a palavra primogênito, o que você entende dessa palavra? Está vendo? E o Adriano, a resposta do Adriano é a resposta que todos nós demos antes, lembra? Não, mas a resposta que o Adriano falou é de fato a resposta que todos nós damos nas igrejas evangélicas por aí. Porque a palavra primogênito, segundo o contexto que vem então a palavra protogênesis, que está em grego, quer dizer o primeiro criado. Entender que Cristo é o primogênito é dizer o quê? Que ele foi o primeiro criado. Eu te pergunto, ele foi criado? Ele é o próprio Criador. Por isso que essa palavra está mal interpretada. Porque no grego, se você quiser ler na sua Bíblia no grego, essa palavra primogênito que aparece aí não está como protogênesis. A palavra que aparece aí é prototokos. E essa palavra prototokos é muito importante. Por quê? Eu já mencionei essa história e como está gravando aqui, eu quero mencionar de novo só para ficar registrado. Há mais ou menos 3 anos atrás, surgiu um homem que é considerado um dos homens mais inteligentes da face da Terra. Esse cara foi o criador da teoria das 3 cordas, é um físico, matemático, o cara é um gênio. E ele fez uma declaração que a comunidade científica caiu de joelho. Ele disse que ele conseguiu provar que Deus existe. Não sei se vocês lembram desse episódio. E a comunidade científica, gente, isso é tão sério, que a repercussão que teve foi tão minúscula, porque eu imaginei, cara, Satanás jamais ia patrocinar um negócio assim. E ele disse na sua fala que eu consegui provar que Deus existe. E aí choveu de repórter. E uma repórter fazendo uma entrevista ao vivo com ele perguntou, fulano, não lembro o nome dele, você então quer dizer que Deus existe? Ele falou, sim, eu consegui provar que Deus existe. Ah, então você quer dizer para mim que você acredita em Deus? O que você acha que ele respondeu? O que você acha? Sabe o que ele respondeu? Sim e não. Aí a repórter ficou louca. Olha, que sim é óbvio, né, se você conseguiu provar. Mas por que você não acredita? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse o seguinte, de tudo que eu descobri, de toda a matemática que eu consegui absorver, tem uma coisa que eu ainda não obtive resposta. Uma coisa. A repórter ficou louca, né?
Qual a resposta? Eu ainda não descobri qual é a causa primeira. Olha só. Qual é o motivo de tudo? E sabe o que significa prototóx, meus irmãos? A causa primeira. O motivo de tudo. Eu queria conhecer esse senhor para apresentar Colossenses 1 para ele. Mas leamos o texto de novo, com essa perspectiva. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e a causa primeira de tudo. Ou dentre os mortos, como está na minha Bíblia aqui. Para que em tudo tenha preeminência. Por isso, meus irmãos, para a gente encerrar, para ver se vocês compreenderam isso. Haroldo, Deus tem propósito? Quantos? Um. Qual é o propósito? Sim. Ser formados à imagem de Cristo. Ou seja, por meio da cruz do Calvário, Deus está retomando o seu propósito eterno. Só que agora, a nova criação é uma criação superior. Porque tem gente que acha que a gente virou Adão agora, como criado. Nós somos superiores a Adão. Porque agora, nós somos Cristo e você, no único corpo. Esse mistério do que é a nova criação, eu creio que nós só vamos compreender na eternidade. Na sua complexidade, obviamente. Por quê, meus irmãos? Porque o propósito de Deus não é salvar você. Presta atenção, o propósito de Deus não é salvar você. Ou é? É, meus irmãos? Seria melhor se a gente voltasse a virar 3 pessoas aqui, do que ter 20 e estar as 20 enganadas. Porque se você continua sendo a meta da sua vida, você não serve para o Evangelho. Por isso que Jesus Cristo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. É isso que é o Evangelho. Se você não consegue negar a si mesmo, você jamais vai conseguir entender que Cristo é tudo em todos. Por isso que o texto foi escrito aos Gálatas, que para Deus não tem circuncisão. E nem circuncisão tem valor nenhum, a não ser que uma nova criatura, que Ele mesmo fez. Por isso que nós precisamos, cada vez mais, gente, ir tirando conceitos desse mundo na nossa cabeça. Ah, então você quer dizer que eu não posso trabalhar? Claro que pode, mas o seu trabalho agora tem uma ressignificância. Ele foi regenerado, ele foi redimido, o seu trabalho. Sabe como que a gente vai se libertando, meus irmãos? É quando a gente vai morrendo na cruz. É quando verdadeiramente nós vamos entendendo que o propósito eterno de Deus não tem nada que ver com você. Por isso disse no início, o propósito eterno de Deus é muito mais elevado do que os seus. Por isso, meus irmãos, isso é sério. Falando para os matrimônios aqui, Pedrinho, Pedro, seu Pedrinho, Adriano, Haroldo, Tiago, Paulo. Se o propósito eterno de Deus não está regendo o seu casamento, o final é desgraça. Porque no final, presta atenção nisso aqui, no final, o que está sendo regido do seu matrimônio é Provérbios 16, 25. Homens, para de encrencar com as suas mulheres. Mulheres, para de encrencar com seus maridos. A pergunta que você tem que fazer para o seu marido é, ele está apontando para o propósito eterno de Deus? Não, não está. Então você adverte ele. Você chama a atenção dele. Pessoal, não existe outro. Hoje, tudo que a gente for fazer, nós temos que ter a mente de Deus. E a mente de Deus, tudo aponta para o seu propósito.
Deus não tem outra coisa em mente. Efésios, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus tem uma grande família. E nessa família existe uma referência, um padrão a ser seguido, que é Cristo. A única forma de alguém pertencer a essa família é por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não existe outra forma. Não existe outra forma. E não só outra forma, como não tem como um ser humano, por meio da religião, ascender a isso. Por isso que nós enfatizamos até o cansaço. O homem não pode buscar a Deus. E os versículos que aparecem na Escritura estão mal interpretados, porque o homem não pode buscar a Deus. Porque o caminho do homem não tem nada a ver com os caminhos de Deus. Por isso foi necessário que Deus criasse uma ponte, ou um instrumento para que esse homem voltasse e fosse resgatado no seu eterno propósito. Por isso agora, meus irmãos, faz mais sentido entender por que houve uma cruz. Para que o propósito eterno de Deus fosse cumprido. E o propósito eterno de Deus, meus irmãos, é salvar você? É salvar a raça humana? Por isso que é muito comum, algumas pessoas falam que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Eu até creio que pode ser assim. Mas a grande pergunta é, todos serão salvos? Porque a grande pergunta é, todos terão a imagem de Cristo até o final? Por isso nós cremos na apostasia. Porque alguns ficarão pelo caminho. Porque o propósito eterno de Deus não é saber a Escritura. O propósito eterno de Deus não é você saber de arminianismo, calvinismo, Bíblia, grego, aramaico. Se isso aqui não está revelado no seu coração, na sua vida, na sua forma de ser, de nada vai servir isso. Por isso que nós não somos uma religião, meus irmãos. Sabe o que nós somos? A família de Deus. Pessoas que foram chamadas e compradas pelo seu sangue para cumprir um único propósito. Por isso que agora no discipulado, quando a gente se discipula, o Silas está lá comigo, o Pedro está lá sentado comigo e começa a abrir o coração. Qual é a minha referência quando eu estou falando com vocês agora? Cristo. Aí eu olho para a cara da Renata, a Renata começa a fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com Cristo. Eu tenho que falar o que para ela? Irmã, lembra do propósito eterno? Lembro. Você está indo fora. Você está indo fora. Porque isso vai totalmente contrário ao propósito eterno de Deus. Irmãos e irmãs, você em algum momento tomou decisão pensando nisso? Você tem tomado decisões na sua vida que vai contrário a isso? Seja sincero. Por isso, meus irmãos, que eu, como Tiago, posso cumprir o propósito eterno de Deus como esposo, junto com a Ieda, porque junto vamos apontar o propósito. Porém, se eu fosse solteiro, eu também poderia apontar para o propósito eterno de Deus. Porque o propósito não é o casamento. Por isso que eu, como casado, mesmo não podendo ter filhos, que isso poderia ter acontecido, eu poderia continuar gerando filhos por meio da pregação do Evangelho. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho, pode acontecer duas situações. Ou a pessoa permanece condenado para sempre, ou Deus faz um filho. Ele resgata por meio da cruz um a mais para entrar no seu propósito. Por isso o propósito eterno de Deus não tem nada a ver com a salvação do homem. Ficou claro, meus irmãos? O propósito eterno de Deus, meus irmãos, não é eu ir para Colômbia pregar o Evangelho. Esse é o meio. Esse é o meio. E não o fim. Amém?